Olá, tudo bem? E aí, preparado para mais uma matéria do nosso edital? Muito bem, meu nome é Vanja Luciano e nós vamos estudar agora Administração Financeira e Orçamentária, AFO para os íntimos. Bom, primeiro elemento que a gente precisa identificar em relação a essa matéria e para contemplar o seu edital deve ser a análise de quais são os atos normativos que a gente vai estudar. Aí, para verificar quais são esses atos normativos, vem aqui comigo fazer a seguinte análise. Primeiro, de antemão, lembre-se aí que a estrutura jurídica demanda que a gente identifique todas as normas nessa pirâmide normativa do Hans Kelsen. E essa pirâmide normativa determina para a gente o seguinte: primeiro, eu tenho aqui no topo da pirâmide, norma máxima, valendo mais do que qualquer outra norma, a Constituição Federal de 88. Em matéria de orçamento, a Constituição vai estabelecer para a gente os artigos 165 a 169. Esse aqui, então, é o nosso principal objeto de estudo, tá? Artigos 165 a 169. Abaixo da Constituição, nós teremos os outros atos, denominados leis. E aqui, pra gente, duas leis ressaltam de importância. A primeira, a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei complementar de número 101 de 2000. E ao lado dela, nós teremos a Lei 4.320, do ano de 64. Essa lei basicamente tratará para a gente aí de receitas e despesas, tá? Abaixo das leis, nós teremos os outros atos normativos, a exemplo de portarias, instruções, resoluções. Esses outros elementos dirão os necessários aspectos da análise de orçamento, especialmente no tocante à receita e despesa pública. Você vai verificar que os elementos da lei não serão exclusivos nessa análise. E também nós teremos aí as resoluções, os entendimentos e as súmulas do Tribunal de Contas da União, já que ultimamente as bancas examinadoras têm dado importância significativa para os entendimentos desse tribunal. Bom, já sabemos então qual é o nosso ponto de partida. Você vai fazer o seguinte agora: pausa. Pega a sua Constituição, pega o material de anotação, vamos trabalhar exatamente em cima desse conceito. Eu vou adotar com você a seguinte metodologia, direto ao ponto. Nós vamos avaliar os artigos constitucionais e aí a gente precisa fazer uma análise de todos eles, porque cada um deles é importante para a prova. Aliás, você vai perceber, pegando as questões das provas anteriores, que eu tenho pelo menos uma questão de cada artigo em alguma prova. Isso quer dizer, então, que o melhor modo que a gente vai encontrar para estudar esse tema vai ser em paralelo. A análise do texto normativo, começando com a Constituição, depois na LRF, por último na 4.320. E depois dessa análise do texto normativo, a gente vai dar uma olhada aí nas questões mais comuns, mais frequentes da prova em relação a esse tema. Pegou a Constituição? Já está com tudo pronto? Vamos lá então, vamos começar a analisar. Primeiro, artigo 165. Observe a redação desse artigo. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Bom, a primeira análise que você vai fazer nesse artigo, olha aqui, vem cá comigo. Essas leis de iniciativa, bom, primeiro elemento, quanto à iniciativa. Você sabe que a Constituição Federal determina que a iniciativa de texto normativo, ela é bem abrangente, ela é bem ampla. Pode ser pelo próprio legislativo, pode ser por sujeitos legitimados, a exemplo aqui do nosso artigo pelo Poder Executivo, pode ser inclusive, conforme a redação do artigo 14, de iniciativa popular. O povo tem a prerrogativa de iniciar procedimentos normativos. Aqui, no entanto, note que não é qualquer sujeito, e sim o Poder Executivo quem tem a prerrogativa da iniciativa de lei. Aí, então, que é importantíssimo que você faça a seguinte análise. Se a iniciativa é do Poder Executivo, não está escrito aí, mas você precisa acrescentar, ela não é só do Poder Executivo, mas ela é especialmente do chefe do Poder Executivo. Isso já vai fazer com a gente aqui a seguinte percepção imediata. O chefe do Poder Executivo, no caso aqui do Orçamento Federal, presidente da República. Isso quer dizer, então, que se não é o presidente da República a enviar os projetos de lei orçamentária,
nada feito. Eu tenho um vício naquele projeto de lei. E como a violação é o texto constitucional, o vício é de inconstitucionalidade. Então, você já tem aí uma questão certeira na sua prova. Não sendo o chefe da executiva enviar o projeto de lei orçamentária, esse projeto de lei padecerá da seguinte necessária verificação de vício. Qual é? Inconstitucionalidade. Claro, pode ser que a questão queira complicar um pouco com você e lhe pergunte qual tipo de inconstitucionalidade, já que você tem também no seu edital o direito constitucional. Mas aí é tranquilo. O problema não está no conteúdo da lei. O conteúdo pode ser adequado. O problema está na forma, na estrutura da lei. Quando você fala aí de um vício de iniciativa, o que você está dizendo é que a pessoa que entregou o projeto não era a pessoa competente para fazer. Nesse caso, então, tranquila a questão na sua prova. Olha, anota aí. Deve ser o chefe do executivo, sob pena de inconstitucionalidade formal. Inconstitucionalidade em relação à forma, à estrutura da lei. Tudo bem? Primeira questão, então, já respondida. Pode ser, no entanto, que uma outra questão acabe decorrendo dessa afirmativa só do caput do 165. Vem cá, se a gente está falando, então, que tem que ser o chefe do executivo, mas o chefe do executivo está assoberbado, ele tem muitas outras atribuições funcionais, ele precisa gerir o país. Então, né, não seria possível que o chefe do executivo delegasse essa atribuição a uma outra pessoa do próprio Poder Executivo? O vice-presidente, por exemplo, não é possível essa delegação? De jeito nenhum. Em absoluto, não pode. Essa competência é privativa e exclusiva do chefe do executivo. Somente a ele incumbe a elaboração do projeto de lei orçamentária. Bom, se a prova quiser fazer aí algum complicador, poderá te dizer o seguinte: se não for o chefe, poderia ser o vice-chefe em exercício? Ah, vai. Qual é a dificuldade? Pensa bem, o vice-chefe em exercício, naquele momento, não é vice. Naquele momento que ele está em exercício, ele é o próprio chefe do poder. Daí porque o que importa é a formalidade no momento da elaboração da lei orçamentária, que você esteja falando da pessoa que está em exercício do poder executivo. Seja ele o presidente, seja ele o vice-presidente interinamente, ok? Claro, então, que de antemão, a indicação que você tem que fazer aí, tranquila, segura para a prova, é necessariamente uma competência privativa e exclusiva, portanto, não passível de delegação. Quem encaminha os projetos de lei orçamentária necessariamente é o chefe do Poder Executivo. Tranquilo isso? E olha, já vou te alertar. Esse tema aqui, muito embora algumas pessoas acabem torcendo um pouco o nariz para essa matéria, dizendo assim, olha, uma matéria meio chata, meio complexa. Para com isso, não é chata não. O que você tem nessa matéria aqui é a novidade. É assim, quando a gente está estudando normalmente para concurso, a gente pensa constitucional, administrativo, português, informática, raciocínio, são as matérias mais comuns, não são? E aí a gente já estudou mais de uma vez. Cada nova vez de estudo, mais tranquila a matéria fica. Orçamento, ela tem sido cobrada com uma certa frequência, mas muito recentemente. Então, que quando a gente começa a estudar, o primeiro contato pode parecer um pouco mais árduo, mais chatinho. É só aparência. Você vai ver que a matéria é extremamente tranquila. E, aliás, olha, vou te dizer, deve ser o diferencial nessa prova. Porque nunca se falou tanto em orçamento no Brasil. Especialmente porque a gente tem aí a circunstância histórica da retirada do presidente da República do poder, justamente por conta da matéria orçamentária. Não tenho dúvida, então, questão garantida na sua prova. E deve ser aquela questão diferencial, hein? Que só você vai acertar e o seu concorrente aí perde a colocação dele justamente porque não deu atenção a essa matéria. Vamos seguir, então? Muito bem. Primeiro elemento do caput do 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Note aqui na redação do artigo, vem cá comigo, que eu tenho a disposição integral do texto, tá? Eu tenho aí plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Eu acho indispensável que você já faça a análise do teu texto, indicando esses elementos de intimidade com ele, tá? Olha, aqui para o primeiro plano plurianual já vai criar aí a sigla PPA
para já ir se acostumando, já ir se integrando com o texto. No segundo, diretriz orçamentária, já coloca aí a LDO, justamente para ir se familiarizando. E por último, os orçamentos anuais, já faz a designação da LOA, para que esses elementos fiquem bastante tranquilos para você. Então, olha lá, artigo 165, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Todos eles da iniciativa do chefe do Executivo, sob pena de inconstitucionalidade formal. O outro elemento que é interessante você perceber desse artigo é o seguinte: nós estamos falando de leis. Bom, claro, quando o chefe do Executivo encaminha, ele encaminhará para os 3 projetos de leis. Uma vez esses projetos tenham sido analisados, aprovados e entrem em vigor, já serão agora leis propriamente ditas. É possível que a prova adote a seguinte abordagem com você. Eu estou falando de leis, e essas leis tratam especificamente de orçamento público. Daí porque, então, qual será a espécie de lei? Se trata de uma lei ordinária ou de uma lei complementar? Bom, é possível que essa dúvida surja pelo seguinte motivo. Quando você fala da arrecadação por parte da administração pública, é verdade que a maior parte da receita de que a União dispõe para exercer os gastos públicos diz respeito aí da arrecadação tributária. Então, é verdade que os tributos que todos nós pagamos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, serão os elementos que comporão as contas públicas para que a administração tenha como usar esses recursos no pagamento de serviço público. E é verdade que esse tributo também, por sua vez, para ser criado, já que ele vai afetar aí o bolso do contribuinte, tem uma designação constitucional de criação por meio de lei complementar. E aí a banca examinadora aproveita essa informação e tenta fazer a seguinte pegadinha com você. A lei orçamentária deve ser uma lei complementar? Então, o que você acha? Olha, dica geral, você não tem por que duvidar disso. O próprio texto constitucional diz para você quando que ele quer uma lei complementar. Ele avisa para você que aquela matéria ali só pode ser tratada por meio de lei complementar. E aqui no 65 ele não disse isso. Quer ver? Olha aqui o artigo 165. Vem cá comigo. Olha como é que ele faz a expressão. Deixa eu até apagar as outras informações para você não confundir. Olha cá. Ele diz: leis de iniciativa. Não disse qual tipo de lei. Bom, sempre que o texto não diz qual tipo de lei, essa lei com certeza é uma lei ordinária. Claro, o elemento que você tem que ter em consideração aí em relação à lei ordinária é: eu tenho um quórum específico. Para a aprovação, esse quórum específico é de maioria simples, ou seja, eu não tenho dificuldade para a aprovação da lei orçamentária. Bastará, no plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores discutirem aqueles temas, se for o caso, apresentarem as emendas parlamentares, terem aí a indicação de se elas estão adequadas ou não, perceberem um ajuste dessas normas conforme LDO, PPA e Constituição, e pronto, por maioria simples, eu tenho a aprovação da lei. Qual é a diferença? É tranquilo. Sempre que você tem uma maioria simples, você vai contabilizar metade mais um dos presentes na sessão. Eu não exijo pelo menos metade dos deputados, metade dos senadores. Não, é só dos presentes naquela sessão. Diferente da maioria absoluta, que vai exigir metade mais um do pelo menos quantitativo geral dos membros daquela casa. Aí, então, que a lei orçamentária é uma lei ordinária, com a aprovação de maioria simples. Agora, o que é interessante, e como isso ainda não caiu, desde a alteração dada pela emenda 86, eu tenho certeza, isso vai aparecer na sua prova. É o seguinte: quando você fala de lei orçamentária, você já viu que ela é ordinária. Mas é uma lei como outra qualquer? Quer dizer, me explico melhor. Essa lei orçamentária, além de seguir os trâmites regulares da lei no Congresso Nacional, ela também vai ter a mesma força impositiva que qualquer lei tem? Quando a gente fala da lei orçamentária, ela é assim como, por exemplo, o Código Eleitoral, que determina quais são os elementos que devem ser observados e se você não cumprir, estaria de modo irregular?
participando aí de um procedimento de eleição ou irregular em relação às suas obrigações eleitorais? Se você descumpre um elemento do Código Eleitoral, se você não vota nem justifica, existe alguma forma de você estar regular? Não, não é? E na lei orçamentária eu também tenho isso? Aí vem a questão mais interessante até o momento para a prova. É a seguinte, quando você fala da lei orçamentária, ela tem forma de lei, ela tem estrutura de lei. Isso quer dizer que ela passa por todo o processo formal que as leis em geral passam. Se você observar na Constituição, a partir do artigo 60, ele vai indicar para você o processo legislativo e ele vai te dar essa ideia de como é que eu tenho aí a iniciativa, de como é que eu tenho trâmite, qual o procedimento, se há um quórum específico para aprovação desse ou daquele tipo de norma, qual é o conteúdo, inclusive quais seriam as normas que não admitiriam um conteúdo específico. Por outro lado, apesar da forma ter essa indicação normativa, o conteúdo da lei orçamentária não tem. Ou seja, ele não é impositivo como qualquer outra lei. Se você descumpre qualquer outra lei, fica passível de punição. Se você descumpre algum elemento da lei orçamentária, não. Aliás, rigorosamente eu nem poderia falar em descumprimento da lei orçamentária. Por quê? Porque ela, no seu conteúdo, é identificada como ato administrativo. O que isso quer dizer? Que apesar de ser formalmente uma lei, o conteúdo não é impositivo ao gestor. Ele teria, por discricionariedade, a possibilidade de cumprir ou não esse conteúdo. Ele poderia, conforme a conveniência e oportunidade da gestão, naquele momento, deixar de executar aquela despesa, por exemplo. Como? Por quê? Simples, basta justificar. Não existe conveniência agora de executar determinado gasto. Pensa bem, se a gente está numa situação de grande instabilidade social, eu tenho vivido aí uma crise econômica, uma crise política muito séria, muito significativa. As pessoas perdem o emprego. Eu não tenho como girar mercado, eu não tenho como girar dinheiro, eu não tenho como girar papéis públicos, porque eu não tenho dinheiro na mão para gastar. E isso vem se somando a uma quantidade significativa da população brasileira. Pensa bem, apesar de eu ter autorização na lei para criar determinado tributo, será que é conveniente criar esse tributo agora? Será que a criação do tributo não seria o motivador de uma grave situação de instabilidade social? Pois bem, o gestor, então, percebendo essa possibilidade, diz: não executarei, não farei isso que está escrito na lei orçamentária agora, porque não há conveniência ou não há oportunidade para essa execução. Ele tem essa prerrogativa e isso não significa descumprimento. Claro, se ele vai fazer a execução determinada na lei, tem que ser aquilo que a lei disse. Ele não pode desviar o cumprimento, mas ele poderia, em princípio, dizer que não vai executar. E daí surgem duas perguntas muito interessantes. Se é dessa forma, o chefe do executivo tem discricionariedade e, então, para alterar o destino daquela determinada relação creditícia orçamentária? Digamos, por exemplo, que nós estamos vivendo aí uma situação de Copa do Mundo, Olimpíada, enfim, um grande festejo internacional que vai ser celebrado aqui no Brasil. E digamos que uma parcela significativa do orçamento tenha sido destinada a esse festejo. Nesse caso, o chefe do executivo, percebendo as suas necessidades locais, poderia dizer o seguinte: não gastarei isso tudo com negócio de Olimpíada, não. Não, para que isso? É muito dinheiro gasto para pouco serviço efetivamente prestado à minha população. Eu estou vivendo aí um surto de dengue, de zika, vírus. Eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou usar com a educação. É possível que ele faça isso? E por outro lado, se ele dissesse que toda essa disponibilidade orçamentária vai ser feita, vai ser utilizada ou executada com Copa, com Olimpíada, a população daquela comunidade, afetada pela situação aí de falta de saúde, falta de educação, falta de segurança pública, poderia intentar uma ação judicial para forçar esse gestor a executar o orçamento nessas áreas de necessidade? Olha só. De um lado, primeiro, o chefe do executivo não pode. Se eu tenho a indicação na lei orçamentária que aquele dinheiro vai para aquela finalidade, é com isso que ele tem que usar. Ele não pode, mesmo que a finalidade, mesmo que a proposta dele seja boa à população, traga benefícios à população, ele não pode alterar o destino que já tenha sido indicado na lei orçamentária, a não ser que
o legislativo previamente aprove essa alteração. Então, eu não tenho aprovação legislativa, eu não posso alterar o destino desse recurso público conforme conveniência, conforme critério de análise do próprio gestor. E no segundo aspecto, quanto à população. Bom, se você diz que a gestão é específica do Poder Executivo, aliás, é uma função típica, lembra? É o Poder Executivo quem tem o papel típico de gerir, de cuidar aí da administração pública do nosso país. Então, nesse caso, a população não poderia intentar com qualquer instrumento de controle que visasse forçar o executivo a executar esse dinheiro nesse ou naquele serviço público. Por que isso? Porque os atos de gestão são atos discricionários. O Poder Judiciário não pode intervir nesses atos. O Poder Judiciário não pode controlar a discricionariedade. Controlará única e exclusivamente a legalidade do ato. Ele não está cometendo nenhuma irregularidade? Não tem o que fazer. Aquela disposição orçamentária deverá ser cumprida. Então, repito, ele não está obrigado ao cumprimento, mas, se fizer, fará exatamente nos termos da discrição legal, ok? E a segunda pergunta que pode decorrer disso? Bom, você deve ter percebido que até agora eu te disse que o orçamento é meramente autorizativo. Ou seja, se o chefe do executivo não entender conveniente ou oportuno, ele não cumpre. Ele não executará aquilo que está escrito. Agora, essa informação de que o orçamento é meramente autorizativo, ela não deixou de existir, é verdade, ela não caiu por terra. Ainda posso afirmar isso na prova. Só não posso mais falar meramente autorizativo. Por quê? Porque a emenda 86 acaba alterando o artigo 166 da Constituição e acaba impondo, a partir do parágrafo 9º, a seguinte disposição. Agora eu tenho obrigatoriamente que cumprir das emendas individuais oferecidas pelo parlamentar 1,2% da receita corrente líquida. Eu sei, 1,2% de 100% da receita corrente líquida parece muito pouco, mas não esquece, é 1,2% do montante da receita corrente líquida. O que isso quer dizer? Em termos de Brasil, dinheiro demais. E esse dinheiro obrigatoriamente deverá ser executado. A ideia é que o executivo seja forçado a cumprir aquelas disposições que o deputado, que o senador, pensando aí na sua base política, pensando aí no município de sua origem, no estado de sua origem, nas necessidades do povo desse estado, porque veja, né, deputados e senadores estão em Brasília não simplesmente para desenvolver um trabalho onde a gente vai perceber que eles não prestam atenção na população e não trabalham e só Brasília só funciona quarta-feira. Não, isso daí é falácia. A realidade funciona perfeitamente e funciona como? Assim, o deputado, ele vai lá representar o povo que o elegeu. Então, naturalmente, na hora de fazer a discussão sobre orçamento, ninguém melhor do que ele para saber qual é a necessidade naquele município. Pensa bem, eu tenho determinadas circunstâncias que somente quem vive naquela comunidade consegue identificar. Eu tenho necessidades ali que somente quem está inserido naquele contexto social consegue perceber. Daí porque ninguém melhor que esse sujeito para dizer o que aquele município esquecido lá no canto do Brasil precisa efetivamente. Aí então que o Constituinte sabiamente introduziu esse elemento de obrigatoriedade. 1,2% necessariamente tem que ser cumprido. E mais, hein? Desse 1,2, 0,6 obrigatoriamente com saúde. Tranquilo? Nesse particular, então, questão certeira na sua prova. O orçamento é exclusivamente autorizativo? Não mais. Não mais. O orçamento agora tem uma parcela impositiva. Não é muito, mas é significativo para que você já comece aí a estabelecer uma prestação de serviços obrigatória, e esse percentual é de 1,2%. Até agora, eu tenho conhecimento de uma única prova que fez essa pergunta no percentual. Se eu não estou enganada, foi a prova de juiz federal da primeira região. Eu tenho nessa prova aí justamente essa indicação. Marca aí no ABCDE qual é o percentual específico de cumprimento obrigatório conforme recente emenda. Na época era recente a emenda, e aí a pergunta era exatamente nesse sentido, tá? Pode ser que agora a prova acabe delimitando melhor essa pergunta, fazendo uma análise dos parágrafos seguintes, entre o 9º e o 18º ali do texto constitucional. Tranquilo? Entendido? Sem problema até aqui? Muito bem. Vamos passar então a análise dos próprios instrumentos orçamentários. PPA,
LDO e LOA. Você percebe que o caput do 165 só te diz: Lei de Iniciativa do Poder Executivo estabelecerá aí esse instrumento. Quem vai lhe falar dos instrumentos são os parágrafos desse artigo. Então, agora, a gente vai passar a análise do parágrafo. Só que eu quero, de antemão, que você veja o seguinte. Antes da gente fazer a análise específica do texto, eu preciso que você tenha ideia do seguinte elemento geral a respeito dos instrumentos orçamentários. Olha só. Quando a gente fala dos 3 instrumentos, necessariamente a gente está falando aqui PPA, LDO e LOA, claro. Aliás, me lembro que a questão de uma prova subjetiva para o MPU foi exatamente essa. Fale sobre esses instrumentos orçamentários. Só isso e discorra sobre eles. Veja só, quando a gente tem a indicação do que é PPA, LDO e LOA, você vai perceber que o artigo 165 nos parágrafos, primeiro, para o PPA e segundo, para a LDO, dizem o seguinte: o PPA é a lei que definirá, vou botar aqui em cima conceito, tá? PPA é a lei que definirá as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal, enquanto a LDO definirá as metas e as prioridades. Se você observar os demais parágrafos desse artigo, verá que eu não tenho um conceito específico para a LOA. Por que não tenho esse conceito? Bom, a ideia é simples. O legislador, quando estabeleceu lá nos idos do início da execução orçamentária, e uma parte disso está na Lei 4.320, o que era o orçamento público, designou a seguinte disposição. O orçamento público no Brasil é um orçamento clássico, um orçamento tradicional, em que a gente vai fazer a análise aí, percebendo o exercício anterior, de quais são as despesas que devem ser executadas. E o chefe do executivo, quando preparar o orçamento, planejará essas despesas para o exercício subsequente. É claro que isso acaba demonstrando aqui uma falta de planejamento. E é natural que essa falta de planejamento acabe impactando negativamente no orçamento. Ou seja, eu, com falta de planejamento, acabo tendo endividamento público. Para quebrar com essa disposição, a Constituição Federal inova em matéria de planejamento e diz assim: vou criar 2 elementos, 2 instrumentos específicos. Esses 2 instrumentos específicos, PPA e LDO. Daí porque, então, eu tenho o conceito desses 2, mas não preciso mais conceituar a LOA. A LOA já é conhecida, a gente já sabe o que é o orçamento, a gente já sabe que no orçamento eu tenho os instrumentos designados para receita e despesa pública. Daí porque, então, não vejo necessidade de conceituar algo que já existe, disse o Constituinte, apenas introduzindo esses 2 novos instrumentos de planejamento, o PPA e a LDO. Então, vamos completar aqui a tabela? Bota aqui comigo, olha. PPA e LDO são inovação da Constituição de 88, enquanto que o orçamento sempre já existia como elemento de execução orçamentária. Por isso, eu não preciso conceituar, ele já existe. Por outro lado, veja que esses 2 instrumentos de inovação são denominados instrumentos de planejamento orçamentário, enquanto que a LOA é o instrumento de execução orçamentária. Note o interessante: a LDO é um instrumento que vai ligar os elementos definidos no PPA à LOA. Ou seja, esse planejamento LDO é um planejamento que dirá o modo como o chefe do executivo pegará esse instrumento de médio prazo, que é o PPA, pegará as diretrizes, objetivos e metas definidos no PPA e fará a execução específica aqui na LOA. Claro, olha, eu não tenho como executar tudo que está planejado aqui no PPA de uma vez. Eu tenho elementos no PPA que são elementos de longa duração. Eu tenho, inclusive, um PPA do exercício anterior combinando com o PPA do exercício subsequente. Isso quer dizer que aqueles serviços que serão executados ao longo de vários exercícios financeiros estarão delimitados no PPA e serão executados na medida em que houver possibilidade orçamentária. Ou seja,
A LOA, quando é escrita observando quais são as prioridades para aquele exercício. Quem faz essa ligação é justamente a LDO. Daí porque, então, eu teria um instrumento de médio prazo, que é o PPA, e um instrumento de curto prazo de planejamento, que é a LDO, me orientando a elaboração da execução do orçamento que vai entrar em vigor no exercício subsequente. Aí, então, olha, já sabe pelo menos esses elementos para efeito de pergunta de prova ou pergunta subjetiva, fale sobre os instrumentos orçamentários, ou pergunta objetiva em relação a quais deles acabam sendo introduzidos por primeira vez no Brasil. Quais são as novidades? PPA e LDO, que sempre existiu, Lei Orçamentária Anual. Dessas novidades, quais são instrumentos de planejamento? As duas. Tanto o PPA quanto a LDO são planejamento orçamentário. É verdade que o PPA é um planejamento de médio prazo e a LDO um planejamento de curto prazo. Quem te disse que é de médio prazo é o Manual Técnico Orçamentário da União, ok? Enquanto que a LOA, Lei Orçamentária Anual, é a lei que definirá a execução de todas as despesas públicas e a previsão de toda a arrecadação. Até aqui tudo bem? Sem problema? Muito bem, então a gente vai fazer o seguinte, pequeno intervalo, toma aí um cafezinho, respira um pouquinho, que a gente segue a nossa análise com a Constituição Federal já já. Não sai daí não, hein?